Aí, capitão, bom dia. Hoje são dez de agosto. Estamos na segunda semana de agosto, certo? E são 10 dias, certo? A semana só tem 7. E então, hoje se comemora o Dia dos Pais, tá certo? É um evento comercial, tá certo? O comércio precisa vender, precisa faturar. Os agentes de mercado, os donos de empresas de comércio, sabe, e os donos de fábricas que produzem mercadorias para o comércio, sabe, os intermediários que operam aí no mundo do comércio, tá certo, que não vendem, quero dizer que não, sabe, não estão na ponta, né, na ponta da rede né, do comércio, certo? Eles estão ali no meio viabilizando coisas, tá certo? E usando a energia de outras pessoas, de trabalhadores, para fazer essa intermediação. E o fato é que a mercadoria precisa ser vendida e então se inventa aí, sabe? Se inventam os eventos, né? Dia das Mães, Dia dos Pais. O Dia das Mães ficou para trás, ficou em maio, certo? Tem agora o Dia das Mães. E se vai inventando dias, porque assim, em tempos de paz, aí, sabe, o comércio precisa ser realizado. Aliás, o comércio tanto faz, ele pode ser ativado em tempo de paz, em tempo de guerra. Tá certo? Hoje eu li uma notícia de que a China está preparando um exército medonho aí, tá certo? E um exército com bombas e tudo mais, tá certo? Quer dizer, aí então veja que quem produz bomba, quem organiza exército, mas não só a China, a Rússia, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós comemoramos agora em agosto 2 eventos, rapaz, ali quando duas bombas atômicas, sabe, foram lançadas no território japonês ali de Hiroshima e Nagasaki. Eu não sei se foi primeiro em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki, ou o contrário, eu não estou bem certo. Eu poderia ver isso aí na internet, certo? Mas eu vou deixar para quem quiser, para quem quiser verificar, que verifique, tá certo? Mas o fato é, rapaz, que nós estamos falando de comércio, tá certo? E tanto faz para o dinheiro, para o capital, para a ganância, para a cobiça, tanto faz a paz e a guerra. O capitalismo ele acelera o que é mais oportuno, sabe? Se é a guerra, acelera a guerra, sabe? Se é a não guerra, sabe? É a não guerra, mas por tudo e tudo o que é uma violência, a violência, bicho, a violência contra o próprio ser, o próprio ser da espécie, tá certo? A guerra aqui, no momento, quer dizer, o que interessa, o que se enfrenta e de onde se tira o lucro. Aliás, sim, sim, a gente pode verificar que o capitalismo ele abrange a exploração de tudo, da natureza, certo? E dentro da natureza, o ser humano, certo? A própria espécie humana. Tá certo? Tudo é mercadoria, sabe? Tudo é mercadoria. As coisas de um modo geral e no caso o ser humano, sabe? Aí o capitalismo mistura, torna coisifica, como a gente fala, né? O ser humano, o outro, tá certo? O outro que é o inimigo. O Jamil Chad falava que a extrema-direita cria o outro para espezinhar, o outro para servir aí sabe, para servir de vítima, certo? E para justificar, sabe? E aí inventa e faz o inimigo. O Carl Schmitt falava da teologia ou da teoria do inimigo, qualquer coisa assim. No tempo de Hitler, precisa ter o inimigo, tá certo? Para fazer a guerra. E a guerra, sim, a guerra é violência, tá certo? E a violência é dinheiro, é mercadoria, tanto faz. Aí a gente fica pensando nesse regime, sabe, que é o capitalismo. O capitalismo em si é uma instituição antropológica e sociológica, sabe, aí, criada pelo ser humano, é uma construção e sabe, quem tem interesse, sabe, em amealhar riquezas, em acumular, sabe,
além do que precisa, sabe, para se manter na existência. Aí a gente cai de novo aqui, sabe, na história do Dia dos Pais, tá certo? Os pais que hoje estão sendo homenageados, eles caíram na existência ou estão na existência ainda. Mas assim, serão. Eu perdi o fio da meada, tá certo? O raciocínio foi embora, mas assim, o Dia dos Pais é um evento comercial, eu já disse isso e já não tem mais sentido. Mas o que eu quero dizer, eu não sei o que eu quero dizer. Mas eu falava da questão da violência, eu falava da questão do comércio, tá certo? E os que estão aí, os que estão no momento, sabe, sendo protagonistas, sendo atores, certo? Sendo agentes na história, eles vão levando, depois eles findam, tá certo? E essas pessoas são pais, e por trás dos pais vem os filhos, tá certo? Eu creio que hoje eu venho de uma ninhada de 7 filhos, tá certo? Onde 2 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Um do sexo masculino, né, já sofreu a fatalidade da morte, tá certo? Tem as 5 mulheres estão vivas e provavelmente uma delas está em Brasília, não sei se ela está aqui em Belém, eu não sei, mas ela mora em Brasília. Mas o fato é que o corpo do pai delas, certo, e meu no caso, está bem ali em Marituba. E provavelmente elas irão fazer romaria, vão visitar ali, sabe, ali o túmulo onde estão os restos mortais, do velho, tá certo, de mestre, tá certo. Mestre que teve assim uma vida longa, viveu 83 anos, tá certo. Ele morreu por falência múltipla dos órgãos, não é? E assim, mas os órgãos são assim mesmo, certo? Outro dia eu estava aí com uma dor terrível e faz mais de 48 horas que eu estou aí, sabe, de olho na dor que eu, sabe, na dor que eu padeci. Comigo lá no hospital havia um outro mestre que padeceu da mesma dor, ele comeu feijão preto, ele disse, sabe? Na noite, antes de dormir, tá certo? E quando foi de madrugada passou a sentir as dores. Agora ninguém sabe, porra, que feijão foi esse. Ainda agora eu acabei de colocar no lixo um recipiente com manteiga, gordura animal, certo? Que já está comigo há mais de 10 dias, eu não dei conta de comer, um resto pouco ali, sabe? E eu olhei assim, tinha uma mancha branca que pareceu ali formação de fungos. Aí eu deitei no lixo, rapaz, sabe? Porque eu tenho medo, eu acredito nos micro-organismos, certo? E joguei fora, sabe? E de repente o mestre ali comeu feijão. Eu sei o que foi que eu comi, certo? E o mestre sabe o que foi que ele comeu. Ele disse que comeu feijão, tá certo? Feijão preto. Ele fez questão de destacar que foi feijão preto. Ele, não sei, ele está enxergando a pretitude do feijão, tá certo? Eu enxerguei a gordura do açaí, tá certo? Incompatível com a gordura do meu fígado, certo? Eu falei isso para o médico pulou lá fora, não deu atenção, tá certo? E o mestre insistiu e, sabe, ele foi medicado, eu creio que a dor dele foi pro saco, que nem a minha, mas ele ficou, aquilo ali era umas 10 horas da manhã e ele teria que esperar até as 13 horas, ou seja, teria que esperar mais 3 horas para fazer ali um raio-x, tá certo? Para ver algum órgão, sabe, que poderia estar anormal. Comigo essa precisão não foi necessária, tá certo? Eu passei, eu achei que foi bom que eu vim logo para minha casa. Eu só sei dizer que eu tô de olho, rapaz, sabe, assim, na dieta, né? Ontem me alimentei e tomei açaí, inclusive, certo? Açaí com aveia, certo? Para não tomar, assim, muito puro. O açaí que eu tomo é um açaí médio, sabe? Aí eu peço pro amassador, sabe, dar uma atenção especial, querendo ali um privilégio, certo? Aí ele coloca assim um pouco mais de açaí sem muita água, tá certo? Então ele faz um médio assim meio que grosso, tá certo? E assim, sabe, e eu penso que essa substância assim dessa forma pode aí, sabe, trazer algum transtorno, como trouxe, não sei se foi por isso, não sei. Só sei dizer que o corpo, sabe, o corpo ele padece obsolescências, certo? Quem vive 83 anos como viveu o mestre, meu pai, sabe, desgastou o corpo demais e por isso ele teve uma falência múltipla de órgãos. Ele teve, eu não sei, corria o boato que ele tinha um coração de boi, tá certo? Porra de coração de boi. O que é o coração de boi? É um órgão, sabe, que vai aí, sabe, fazendo esforços fora do normal, tá certo? E o coração, dizem, é um músculo, certo?
E ele, para fazer o bombeamento de sangue pelo corpo inteiro, para atingir, sabe, ali a ponta dos vasos capilares, sabe, ele precisa ali, sabe, às vezes ele encontra resistência dentro das veias e dos vasos, e ali vai tufando, tufando, chega num ponto que ele vai ganhando volume, tá certo, e vira coração de boi. O pessoal acha que o coração de porco, sabe, é o mais aproximado do coração do ser humano, tá certo? Mas no caso aí de mestre, o coração dele se tornou um coração de boi. E eu penso que tenha sido por conta dessas coisas aí da gordura. Eu queria outro dia lembrar do colesterol, tá certo? O cara me falou que se tomasse todo dia ali, sabe, uma porção de óleo de oliva extra virgem, ele fez questão de dizer que tinha que ser extra virgem, com vinagre? Não, com limão, porra, com limão, certo? De manhã, sabe, eu não sei onde foi que esse puto aí, sabe, leu isso aí, tá certo? Ele é um cara que quando eu passo ali, ele tá danado ali futricando as coisas, ele recupera utensílios e passa adiante, máquinas, assim, expositores de salgado, essas coisas assim, tá certo? Ele recupera uma série de coisas, sabe? E eu não sei, pra mim ele é um bolsonarista do caralho, tá certo? E é um cara de rede social. O Jamil falando aí das redes sociais, tá certo? Ele concorda, sabe, com o Marshall McLuhan, tá certo? De que a gente vive tempos medonhos. Eu sempre falo do McLuhan, sabe, porque eu não tenho, assim, leituras de quem sucedeu o McLuhan, sabe, de quem leu o McLuhan, sabe, e espichou, sabe, o pensamento dele. Eu não tenho essas leituras. E às vezes eu falo para minha filha que não tenho essas leituras nem tenho vontade de ter, tá certo? E não me disponho a ter. Mas assim, quando eu penso nele, no McLuhan, tá certo? Ele dá relevo para essa coisa que eu, de certa forma, espichei, mas não no sentido dele, no sentido da linguística e da semântica, tá certo? E penso que, aí, ao contrário do que pensei outro dia, de que o dinheiro seria a última especificidade do ser humano, ao contrário do que pensava o João César, tá certo, de Castro Rocha, que disse que era aí, sabe, essas coisas que vão surgindo, e o smartphone seria a expressão dessa última especificidade do ser humano. Mas eu penso que no final mesmo, sabe, se não é a última, a primeira, eu vou dizer que é a linguagem, sabe, que é essa especificidade que os humanos adquiriram, tá certo? E eu não vou parar, sabe, de falar essa coisa aí, porque eu acredito nisso, tá certo? Essa capacidade que a gente tem aí, sabe, de colocar para fora feito um vômito, às vezes é vômito, certo? As coisas que estão na cabeça, certo? A verborreia aí, entendeu? E assim, o tempo que a gente vive hoje, o tempo de redes sociais que pertencem a capitalistas, capitalistas que... Os caras, rapaz, eles têm todos os dados da gente, tá certo? Aí, sabe, a gente que usa a rede, que usa a internet, sabe, que usa. Eu não uso Instagram, não uso Face. Eu tenho contas, tanto no Instagram como no Face, certo? Mas eu não uso. Eu tenho o Twitter, tenho meu Zap, tá certo? Tenho essa minha conta aqui no YouTube. Mas o Instagram e o Facebook eu não uso. Mas o fato é que se eu vou numa farmácia ali, tá certo? A primeira coisa que a pessoa pergunta é se eu tenho CPF, para eu dizer o CPF, é porque eu estou na rede, rapaz, sabe? Eu fui no pronto-socorro ali, eu estou lá na rede do pronto-socorro, tá certo? Enfim, os meus dados, sabe? O pessoal diz que os brasileiros tiveram seus dados aí, sabe, evadidos e estão hoje em nuvem, em algum lugar, em Israel, sabe? Não sei se lá no Vale do Silício, eu não sei onde. Mas o fato é que a gente, sabe, tem a privacidade da gente não hackeada, mas assim, apropriada, tá certo? Tem um nome assim que eu gosto de usar, assim para dizer, invadida, tá certo? E a gente não é dono, assim, só que a gente tem que fazer o quê, sabe? Ter conhecimento disso, ter ciência disso, de que a gente está invadido, está corrompido, está estuprado, sei lá mais o quê, tá certo? E que a gente tem que fazer quando recebe aí, sabe, os ataques de fora, a gente tem que ter capacidade de filtrar, sabe, e avaliar, não é? Essas coisas assim. Mas assim, eu estava falando do Dia dos Pais, tá certo? E eu penso dessa maneira que esse evento, eu vou me encontrar com meus filhos, sabe, mais tarde no almoço, porque eu preciso me aproximar deles, tá certo? Eu vou falar por mim, eu preciso me aproximar deles, eu ainda vivo, tá certo? E eles são cinco, não sei se um vai, os cinco estão aqui em Belém, tá certo? Eu não sei se um, sabe, um deles vai, ele não tem ido, já promovi uns 2 ou 3 encontros nesse ano, sabe, assim,
assim, sabe, para a gente se ver, olhar um e outro, para a gente não esquecer a cara de cada um, tá certo? E o cara tá passando assim por uma dificuldade, sabe? Mas na verdade ele está fazendo upgrades aí para ressurgir, tá certo? Eu acredito nisso. E eu não sei se ele vai, sabe, hoje aparecer. Eu gostaria que ele fosse. Mas o fato é que, assim, sabe, eu vou me encontrar, eu sou pai desses 5 aí que vão, sabe? E eles vão me olhar de baixo para cima, tá certo? Afinal de contas, a antiguidade é posto, tá certo? Eu sou o antigo, eu sou a causa, sabe, da presença deles aqui na superfície planetária, tá certo? E eu espero não ser odiado, tá certo? Mas assim, quando eu fui pai, assim, eu fui um pai dedicado, tá certo? Eu estava em Altamira, quando eu estava com apenas 3 lá na cidade, tá certo? E para esses 3 eu não cheguei aí, era jogo de futebol, porque não havia jogo de futebol na cidade, se houvesse, sabe, eu os teria levado, ou se eu tivesse por perto, sabe, de quem organiza os jogos eu também, sabe, teria me agregado. Mas eu lembro que eu coloquei os três numa escolinha de futebol, porra, comprei chuteira, sabe, comprei a indumentária, tá certo, e coloquei os 2 mais velhos para fazer o futebol. O caçulinha lá, sabe, tinha 4 anos, sabe, ele ia, sabe, mas ele ficava jogando sozinho com a mente dele lá fora do campo. E os outros 2 maiores aí, sabe, eles, sabe, faziam ali treinamentos treinamentos operacionais, técnicos, sabe, de chutar bola, aprender a chutar bola, aprender a correr, aprender a correr com chuteira e aquela coisa toda, etc, tá certo? Outras vezes, quando pude, ensinei os 2 mais velhos e o pequenino também olhando, sabe, a soltar papagaio, sabe, eu acho que eu fazia os papagaios, eu acho que eu fiz os papagaios, eu não sei como eu fiz, mas eu fazia, eu sei que eu fazia, eu sei fazer papagaio, o papagaio paraense, tá certo, papagaio de 3 talas, ao contrário dos que fazem aqui e soltam hoje, sabe, que é um papagaio de 2 talas. Talas é de, como é que chama a tala, hein? Qual é o vegetal que dá tala? Não é o coco, o pessoal usa até tala metálica, rapaz, sabe, para fazer, sabe? Como é que chama? Não vou lembrar agora. Mas tem aí uma fibra, sabe, uma palmeira, sabe, que se corta o talo. Como é que chama? Se corta ali, sabe, a palha, sabe? Não é a palha, se corta o talo, sabe? E ali se tira ali, sabe, ali a cobertura, sabe? E se coloca para secar e depois se usa, etc e tal. E lá em Altamira eu fazia isso, bicho, sabe? Fiz papagaios, comprei linha e soltei. Uma vez eu estava na praça da cidade, ali, sabe, perto da casa, da minha casa, onde eu morava, e passa um carro, sabe, de longe eu vi, sabe, o carro veio, me viu com os 3, certo? E ensaiou, sabe, ensaiou uma descida, mas ele temeu, sabe? Ele temeu ali, sabe, a rejeição, porque era um professor e era coordenador do campus da universidade, com quem eu tinha diferença ideológica, política, certo? Eu era para ter concorrido ao cargo de coordenador do campus da Universidade de Altamira, sabe? Mas dentro de uma manobra que um militante do PT, sabe, que saiu como vice, sabe, na chapa e ganhou, sabe, entendeu que eu não deveria formar chapa e aquela coisa toda, tá certo? E isso frustrou um projeto que eu tinha de desenvolver atividades políticas partidárias na cidade. Mas eu só sei dizer que o cidadão chegou, olhou de longe, sabe? Quis se aproximar, mas não teve coragem, tá certo? Era um altamirense que nem eu, mas só que enquanto eu saí da cidade e vim embora para o mundo, ele ficou lá, certo? E fez a formação dele, estudou por lá, sabe? Etc e tal, entendeu? E se formou ali, cidadão ali naquela ágora, sabe? Ali típico, certo? Sem sair da ágora, das proximidades da ágora. E eu tive, assim, a dita, sabe, de espirrar fora por circunstâncias alheias à minha vontade e voltar, sabe, etc. E de repente estava eu ali soltando pipa com meus filhos ali, sabe, eu passava a linha para eles, eles ficavam sustentando ali a linha, sabe, o papagaio no ar e aquela coisa toda, tá certo? Legal. Outras vezes ali mesmo, perto daquela praça, tinha o Colégio das Freiras e tinha um porto onde dava para, assim, sabe, era um porto assim, já assim antigo, sabe, onde havia ali acesso para tomar banho no Rio Xingu, tá certo? E eu os levava ali no final da tarde, sabe?
Uma vez um cidadão me encontrou, sabe, e me elogiou, sabe, porque eu estava ali, eu, final de tarde, advogado, tomando banho no rio, tá certo? Ele achou aquilo muito bom, etc e tal. E eu fazia isso e ensinei para os guris a técnica de pegar pacu no enterra. Você pega aí um bago de feijão cozido, você leva, mas eu não sei, você leva alguma coisa para enganar o peixe, certo? Alguma comida para enganar o peixe, pode ser até minhoca mesmo. Você amarra, tem um anzol e você amarra um palito de fósforo aí, sabe, uns 4 dedos acima do anzol e você leva a linha para dentro d'água, assim, uns 10 metros, certo? Mergulha e enterra ali o palito, sabe, na areia, tá certo? Na esperança de que o pacu venha ali, sabe, catando o pacu é chamada porquinho do rio, tá certo? E ele se distraia, se atrapalha, sabe, coma o feijão, sei lá o que diabo for que estiver enfiado, sabe, no anzol, e ali, sabe, o palito tá dando assim, chamando a atenção, tá mantendo a linha ali, sabe, ali uma certa altura da areia do fundo do rio, e eu só sei que o pacu às vezes se atrapalha, tá certo, e ele engole, aí a linha estica, sabe? Quem tá segurando dá um toque, puxa, aí o anzol enfia na queixada, sabe? No queixo, sabe? Da porra do pacu, tá certo? Ele tá fudido. Uma vez nós pegamos um pacu tipo cadete, me lembro como se fosse hoje, sabe? É um peixe assim com o couro dele bonito, sabe? Pintado. Um pacu, ele assim é oval, tá certo? Elíptico, certo? E a pele dele tem um preto e um vermelho assim, muito interessante, interessante. E chama-se para esse tipo de pacu cadete. Quem quiser pode ir na internet e faz um Google, sabe? E pergunta por pacu cadete, que vai aparecer lá o tipo de pacu que eu estou falando aqui, tá certo? Mas assim, bicho, já são 21 minutos de vídeo, eu falando aqui de pai, falando de pacu. Não para dizer que eu fui assim um cara, sabe? Um cara, né, não querendo ser muito austero com os filhos, tá certo? Eu não fazia guerra, eu não era militar, eu não era soldado, era um civil, quase padre, tá certo? E então, assim, tentando ser brando. Mas assim, eu me lembro, uma vez eu agredi, sabe, o mais velho, sabe? Eu dei um cascudo, assim, num gesto, sabe, de reprovação. Assim, sabe, que assim, eu achava que devia fazer e fui grosseiro, sabe, demais. O garoto escorregou no chão, sabe? O chão estava molhado, era embaixo, era dentro do meu escritório e tinha uma goteira e o chão estava molhado, um chão liso de cimento, tá certo? E o garoto recebeu, sabe, o cascudo, sabe? E se desequilibrou, porra. E até hoje, tá certo? Eu tô falando hoje esse evento, sabe? Aqui, sabe? Sabe, onde serve isso aqui como reparação, como expiação, tá certo? Me recrimino por ter feito, sabe, esse ato violento, sabe, contra o meu filho mais velho, para que tá fazendo aniversário ontem. Um dia eu iria falar isso para ele, tá certo? E não foi possível, tá certo? E eu falo agora aqui, deixo registrado aqui para a posteridade, tá certo? Peço desculpas, sabe? Eu acho que eu fui um cavalo, porque cavalos, sabe? Eu sempre fui cavalo, porra, né? Porra, não prestava. Eu fui criado na rua, sabe? E aí fui treinado, sabe, para dar pernada, sabe? E fui pai com essas condições de rua, sabe? Talvez assim, um pouco mais acelerado que o meu, tá certo? Mas assim, sabe, um cara que saía pra porrada na rua, sabe, corria, jogava bola na rua, sabe, nadava no rio, sabe. Eu só não matei ninguém. Eu só não matei ninguém, mas saí pra porrada. E corri o risco de ser morto, rapaz, sabe? E tem umas paradas aí que agora não cabe relatar, mas ficam essas coisas aí registradas, tá certo? Ser pai é assim, sabe? Então você não tem treinamento para isso. Eu falei ontem, sabe, que ser pai é coisa assim, sabe, que a gente vai. Não ser pai, tá certo? A construção de uma família, sabe, de um grupo familiar, sabe, ter filhos. Os filhos nascem, na minha visão, no improviso, tá certo? Você não planeja, sabe, para. Tem pessoas que fazem isso, que planejam se casar, tá certo? Hoje lá no Japão, rapaz, tem uma crise braba. Os japoneses, não sei qual é a população ali, sabe, da ilha ali, sabe, ali. Outro dia eu queria lembrar o conjunto de ilhas, tá certo? Agora não vem de novo, mas ali o Japão é formado por um conjunto de ilhas, arquipélago, certo? Então o arquipélago japonês ali, sabe, está numa crise braba. Eu não sei quantas pessoas nesse arquipélago ali, sabe, tirando os imigrantes ali, sabe, habitam as ilhas daquele arquipélago. Mas o fato é que há um déficit hoje de 1 milhão de pessoas, é o que diz aí, eu não sei bem. Tá certo? Em que aí, sabe? Não sei se a iniciativa é dos homens, do gameta masculino ou do gameta feminino, eu não sei de onde é que parte a ideia, tá certo? Eu não sei se são as mulheres que não querem, sabe, ter filhos, se são os homens que não querem ter filhos.
ou se são as mulheres que praticam controle de natalidade, aquela coisa toda, e de repente as pessoas aí com cestro de nacionalismo, com cestro de nacionalidade, com cestro aí, sabe, esses cestros aí, sabe, de seres humanos localizados, tá certo? E não cosmopolitas, aí, sabe, faz a discussão de que esse déficit é um déficit ruim, sabe, que isso vai terminar redundando no apagamento do DNA. Como se esse DNA, rapaz, não fosse parte de um genoma universal humano, tá certo? O que tem é o ser humano, rapaz, não é o japonês, não é o brasileiro, não é o alemão, não é o judeu, tá certo? Tem nada disso, bicho, sabe? E assim, sabe, então... Assim, as coisas, sabe, já são agora 25 minutos de vídeo. Eu não vou olhar para a minha esquerda onde estão os meus papéis, sabe, onde tinha ali umas anotações que eu fiz de ontem para hoje. Na minha frente tem o X ali onde eu fiz uns posts hoje, mas eu também não vou olhar, certo? Se tiver que terminar esse vídeo, posso terminar agora, tá certo? Porque eu quero insistir nesse papo aí falando dos pais. Mas falando do meu pai, tá certo? Foi assim, sabe? Foi um cara que era empurrado pela mulher dele, sabe? A me visitar o tempo todo lá no seminário. E depois, sabe, quando eu fui sair, abri de Belém, abri do Pará e fui para Recife, depois de Manaus, ele pegou, sabe, não sei se ele se desencantou por isso ou o que foi que o desencantou, eu não sei. Sei que ele foi para Altamira, sabe, e lá tirou um lote, um sítio, tá certo, e passou a morar nesse sítio. E só que dos 7 filhos, sabe, o que mais se aproximou deles, eu estava em Manaus, vez por outra eu, sabe, largava, trancava o curso, me lembro que eu tranquei várias vezes o curso de letras, e vinha para Altamira e inventava o pretexto de desenvolver um trabalho econômico, sabe, de alguma forma, sabe, eu vinha, trazia coisas para vender lá da Zona Franca de Manaus e tentava me capitalizar, tá certo, e não conseguia, aí voltava, reabria lá, sabe, o curso de novo e aquela coisa toda, mas foi um cara que, deixa-me ver, por 2, 3 décadas, por 2 décadas e meia, sabe? Eu fiquei vindo e indo, tá certo? Ficando perto deles ali, e perto do velho também. Eu tive a oportunidade de um dia, sabe, ir pra mata com ele, sabe? Ele com a espingarda dele e eu com um 38, ver se pode, um revólver calibre 38, tá certo? Eu não sei que calibre que era, um Schmidt, como é que chama? Eu não sei como é que era, qual era a marca da arma, certo? Eu não sei, não lembro. Mas assim, tá certo? E assim, sabe, eu ia para o rio, sabe, pescar com ele, sabe, estava ali por perto, e fui o filho, sabe, que esteve por perto. Uma vez eu saí, sabe, na defesa dele, perante um agressor, sabe, que queria ir para cima dele, ele já idoso, tá certo? Eu saí para porrada com o cara, sabe, pulei de 2 pés no peito do cara, sabe, era um vizinho de casa, parede e meia. E corri o risco, sabe, de me descontrolar. Eu estava com uma chave de fenda na mão, eu estava fazendo um serviço. Na verdade, não foi. Eu fui na minha caixa de ferramenta e peguei uma chave de fenda para fazer uma correção no solo de frente à casa do velho, tá certo? Ali na rua, tá certo? Para romper um pedaço de cimento que ele havia feito, uma parede ali, sabe? Para acumular xixi que vem de dentro da casa dele. Para o pessoal à noite não ficar sentando, rapaz, ali na calçada dele. O mestre assim, sabe? O mestre, sabe? Tinha essas coisas assim. Essas coisas psicológicas, tá certo? Ontem eu assisti um filme, rapaz, com 4 mulheres, sabe? O ator, ele é conhecido, não vou lembrar o nome, vou falar só assim do roteiro, assim por cima, tá certo? Em que 4 mulheres, e o próprio cara, sabe? O personagem, o protagonista do filme também, sabe? Não era bom de saúde mental, mas o filme versou sobre saúde mental. Eu tô assistindo também um pedaço ali, um trecho do Billy the Kid, numa nova versão, numa série, tá certo? Só que ali, sabe, o canal quer que eu, sabe, alugue a série, aquela coisa toda, tá certo? Eu não tô afim. Mas eu assisti um primeiro episódio, tá certo? Onde o Billy the Kid, quando já são 28 minutos de vídeo, dá para falar mais um pouco. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Billy the Kid, onde o Billy the Kid, sabe, tem um pai que veio da Irlanda, sabe, e ele veio assim, muxoxo, sabe, ele veio triste, entristecido, melancólico, sabe, e morreu, tá certo? Ele morreu, não sei se ele morreu de melancolia, não sei que diabo foi, mas ele não conseguiu encarar o Velho Oeste, tá certo? E nesse mesmo Velho Oeste, sabe, havia numa cidade ali, sabe, uma situação em que mulheres eram acometidas de febre da pradaria, vê se pode, febre da pradaria, febre da
pradaria, tá certo? Onde as mulheres ficavam loucas, entre aspas, tá certo? Ficavam ensandecidas. Uma delas, sabe, o marido foi embora, deixou ela para trás, ela ficou assim, sabe, assustada e, sabe, e vendo o mundo cair na cabeça dela o tempo todo, e ela fugia, sabe, do mundo caindo, sabe, e ela expressava essa caída, sabe, essa queda do céu na cabeça dela, ela se escondia, se abaixava, rolava no chão, tá certo? A outra era casada com um cara que tinha um irmão, e o irmão comeu ela, tá certo? E ela então, sabe, com vergonha, se dedicou, sabe, a ler a Bíblia e ficou aí fazendo verborragias, falando línguas que nem a Michelle Bolsonaro, tá certo? Assim, sem coragem, sabe, de delatar, sabe, o cunhado, sabe, que a tinha possuído, que a tinha estuprado, aquela coisa toda, tá certo? E tinha uma outra que tinha, qual era o problema da outra? Eu não sei, eu não lembro, que era proibida, tinha habilidades artísticas, habilidade estéticas, tá certo, musicais, e era coibida, era proibida, ela tinha um harmônio, tá certo? E era impedida de tocar o harmônio, de cantar e aquela coisa toda, tá certo? E tinha uma que era pistoleira, que foi acolhida, sabe, na rua por um homem aí, sabe, um homem mais velho, sabe, que atirou do mundo aí, sabe, desse mundo aí, sabe, de violência contra adolescentes, aquela coisa toda, e terminou, sabe, ela com 15 anos casando com ele se apropriou dela, ele pagou $200 por hora. Então a história versa em torno, sabe, 31 minutos de vídeo, em torno dessas questões aí, sabe, no Velho Oeste. Tanto a história do Billy the Kid, do pai dele, como dessas 4 criaturas e mais o protagonista, tratando não da questão de balas, sabe, de balas saindo de canos de revólveres, mas de emoções saindo, sabe, do corpo dessas pessoas. Fico por aqui, vou chamar esse vídeo de Billy the Kid, sou o Caboclo Falador, meu nome é Ernest. Quem fala muito dá bom dia a cavalo nesse Dia dos Pais, tá certo? Eu não vou desejar aos pais porra de Feliz Dia dos Pais, porra nenhuma, tá certo? Aí, sabe, ser pai é ser pai e ponto final. Bom dia.